Boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindo a esse público, justamente no Dia dos Namorados, 12 de junho, né? Todo mundo aqui a postos para ler, para conversar sobre, enfim, ler e se debruçar sobre um texto do Brecht, né? E estamos para esse momento de leitura, né? Nós estamos com a presença da Maria Rosa Dória Ribeiro, Rosinha para os íntimos, para nós todos, que é uma grande leitora, não é? Grande leitora, e que sempre nos traz, a Rosinha, uma das características da Rosinha é trazer para a Sexta com Letras novos nomes, autores novos, principalmente mulheres, né, Rosinha? E hoje ela tá trazendo um homem, mas ela, em geral, traz mulheres, né, para nós. A literatura latino-americana, que é a praia dela, ela é um objeto de estudo da Rosinha. Então, assim, primeiro agradecer você, viu, Rosinha, trazer o Brecht aqui, que, digamos assim, não seria uma novidade para ninguém, mas é sempre novo, né? Ele sempre é novo na sua proposta, e a Rosinha escolhe a dedo os textos que ela seleciona. Vou passar a palavra para você, agradecendo a presença de todos, né? E vamos embora, vamos nesse dia, um dia especial, e depois todo mundo sai, vai se distrair com o seu namorado, namorada, namorade, né? Ou, ainda que seja com um poema de amor e uma taça de vinho, Isso aí, isso aí. tá bom? Viva os namorados! Vamos Viva os lá. namorados. Gente, boa noite. É um prazer para mim estar aqui e uma responsabilidade também. Eu sei que aqui todo mundo está num nível elevadíssimo aí de leitura de conhecimento, e então sempre para mim é um frisson, digamos assim. E, bom, e eu descobri um site maravilhoso que talvez vocês já conheçam, mas que no original se chama lecturia.org, que é um site chileno originalmente, e que posteriormente eu vi que tinha uma versão em português, mas eu vi originalmente é, em espanhol. E é uma maravilha esse site, para quem não conhece, eu super recomendo, porque tem autores dos mais gabaritados, prestigiados, enfim, e textos de muita gente, e percorrendo e investigando um pouco esse site, eu achei um texto do Brecht, um conto, e eu falei, nossa, eu nunca soube que o Brecht escrevia conto. Para mim, a produção dele tinha sido obras literárias e poesias, né? E quando eu me pus a ler o texto, eu falei, nossa, que atualidade impressionante desse texto. E ele foi escrito em 39 e publicado numa coletânea em 1949, com um título que eu não vou me atrever a ler porque é alemão, tá? Mas depois eu posso colocar, escrever para vocês. E, e eu achei maravilhoso o texto, porque, como eu disse, é um texto, primeiro, escrito por um homem e sobre a condição da mulher, e ainda, né, como texto, como diz o conto, né, uma ânsia de liberdade, de autonomia, de independência. Então, eu me encantei com o texto por conta disso. E agora eu fiquei sabendo pela Vânia, aqui enquanto a gente esperava, que foi feito um filme baseado nesse texto, um filme francês, e agora eu vou atrás
para ver se acho desse filme, porque eu também não sabia do filme. Chama-se Mas A eu quero Velha Dama Indigna. A É, Velha Dama Indigna. eu É, vi Velha ele. Dama Indigna. é, É o título do filme é de 65. isso, de 65 65, é. 65, é. Eu já fui pesquisar porque esse filme me impressionou muito. Eu me lembro, eu devo ter, eu sei, me lembro depois desse tempo todo de várias Eu cenas do também, filme. Norma, estava comentando exatamente isso com a Rosinha. Olha, eu tenho uma impressão que eu vi na Cinemateca do Man, quase certeza. Mas eu me lembro do filme, impressionante, eu esqueci tanta coisa, esqueço tudo, mas me lembro claramente do filme. Foi um filme sensacional. Que bom, que É bom bom. procurar nessas. Eu já procurei no MUBI, não tem. Hum. É. Às Mas vezes vale a até no pena. YouTube tem, mas talvez mais Cinemateca mesmo. Eu estou pensando em procurar aqui na Cinemateca de São Paulo. É muito interessante, vale a pena. Pois é, pois é. Então, ele foi muito, né? Ele escreveu sobre alguma coisa que para a época estava muitos anos à frente, né? Digamos que hoje é que essa é uma questão, né, atual, né, contemporânea, enfim. E ele lá atrás viu isso. Mas tudo a ver com o Brecht, né? Porque o Brecht ele, eu acho que vocês talvez saibam até mais que eu sobre o Brecht, mas eu vou dar algumas características dele aqui, porque ele é considerado um dos maiores dramaturgos do século XX, né? E poeta, encenador, e ele desenvolveu o teatro épico, interessante, né? Ele fez uma mudança na dramaturgia, porque ele queria que ele queria mudar um pouco a visão do teatro, que era uma visão romântica, era uma visão pela qual as pessoas que assistiam às obras se identificavam com os personagens e tinha, enfim, uma abstração romântica. E o que ele queria era levar uma reflexão ao público, né? Ele se tornou marxista, aderiu ao marxismo em 1920. E aí, né, ele foi um marxista no sentido gramsciano, né? Um intelectual orgânico, ou aquele que pretende mudar a sociedade através da cultura, né? Levando as pessoas a refletirem sobre as condições de vida no capitalismo, enfim. Então, é, ele foi um militante não só anticapitalista, como antifascista, porque ele foi vítima, né, do fascismo. Ele, ele, os livros dele foram queimados durante a ascensão do fascismo. E ele teve que se refugiar em vários países, até que ele foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele saiu também, digamos assim, perseguido, porque foi o período do macartismo. Então, ele começava a ser perseguido também pela condição de comunista. Aí ele voltou para a Alemanha, porque isso foi depois da guerra já, e aí ele voltou para Berlim. Ele era originalmente de Augsburg. Nasceu em 1898 e viveu até 1956 em Berlim Oriental. Ou seja, ele viveu 58 anos só e tem uma vasta produção. Ele começou como crítico de teatro, né? Mas ele depois desenvolveu esse teatro épico. E é interessante também que como é que ele fazia o povo ver o teatro de outra forma? Ele fazia com que
as pessoas que estivessem assistindo lembrassem o tempo todo que aquilo era uma peça. Então, não tinha também uma pretensão de que um personagem fosse tão somente um indivíduo. Ele fazia isso, né, com a sua companhia de teatro, a Berliner, né, se eu não estou aqui enganada, acho que era isso, e Berliner Ensemble. Então, ele, através de recursos assim, como narrador, como músicas, como uma porção de coisas que levavam o público a ter clareza de que aquilo era uma peça. E, ao mesmo tempo, o tema que ele tratava era as condições, né, de vida, as desigualdades, as misérias do capitalismo, e levava as pessoas a refletirem sobre isso, né? Então, ele é um precursor do teatro moderno. Ele segue uma porção de. Ele recebe influências da China, da Rússia soviética, da França também. Eles têm muitas. Ele segue muitos autores que são as referências dele. Então, isso também é bonito, porque a gente vê como a genialidade, né, de algumas pessoas, elas, elas são sempre herdeiras de algo que, né, já foi pensado, já foi elaborado por pensadores anteriores, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Ele casou e teve três filhos, né? Acho que duas moças e um rapaz, e, e é isso. Não sei se vocês querem acrescentar algo, querem perguntar algo sobre ele, sobre a vida dele. E, e se não, a gente pode ir para o texto. E eu quero dizer que o tradutor do alemão para o espanhol foi Juan José del Solar Bardelli. Esse foi o tradutor. Então, podemos conversar sobre o texto, se vocês quiserem, se não tiverem nenhuma observação. Vamos. Uhum. Vamos embora. Quem se habilita? Vamos ler? Vamos lá. Vamos ler, né? Alguém quer ler? Ou leio eu? Eu vou ler, então. A Senhora Indigna. Minha avó tinha 72 anos quando faleceu meu avô. Ele possuía uma pequena oficina de litografia em um povoado de Baden, onde trabalhou com 2 ou 3 ajudantes até a sua morte. Minha avó cuidava da casa sem empregada, cuidava do velho e degradado casarão e cozinhava para os homens e seus filhos. Era uma mulher pequena e magra, com um par de olhos vivos, de lagartixa, mas de um falar muito lento. Com pouquíssimos recursos, criou 5 dos 7 filhos que teve ao todo. Por causa disso, foi se consumindo com os anos. Suas 2 filhas emigraram para a América e 2 dos filhos homens também foram embora. Somente o mais novo, que era muito delicado de saúde, ficou no povoado. Chegou a ser tipógrafo e teve uma família grande demais para ele. Assim, ao morrer meu avô, ela ficou sozinha em casa. Os filhos começaram a trocar cartas para decidir o que fariam com ela. Um se ofereceu para levá-la com ele, enquanto o tipógrafo queria se mudar com sua família para a casa da velha senhora. Mas a avó rejeitou ambas as propostas e só quis aceitar uma pequena ajuda monetária dos filhos que estivessem em condições de efetivá-la.
A venda da oficina de litografia, que já não servia há tempos, não rendeu praticamente nada e ainda havia dívidas. Os filhos escreveram-lhe dizendo que tampouco poderia viver completamente sozinha, mas ao ver que ela persistia em sua decisão, cederam e começaram a enviar mensalmente algum dinheiro. Afinal, pensaram, o tipógrafo tinha ficado no povoado. E foi ele quem se encarregou de enviar de vez em quando notícias de sua mãe aos irmãos. Suas cartas para meu pai, assim como o que este conseguiu descobrir durante uma visita após o enterro de minha avó, que morreu 2 anos mais tarde, me permitem ter uma ideia do que ocorreu nesses 2 anos. Parece que desde o início o tipógrafo ficou muito decepcionado por minha avó se recusar a acolhê-lo no casarão, que era bem grande e na época vazia. Ele, com 4 filhos a tiracolo, vivia em uma casa de 3 cômodos, mas a senhora mantinha com ele uma relação bem livre. Convidava as crianças para lanchar aos domingos à tarde, e isso era tudo. Visitava seu filho 1 ou 2 vezes por trimestre e ajudava então a nora a preparar geleia de mirtilo. Por algumas coisas que dizia, a jovem deduziu que a casa do tipógrafo era pequena demais para sua sogra. E meu tio não conseguiu evitar colocar um ponto de exclamação em seu relatório sobre o assunto. A uma pergunta escrita de meu pai sobre o que a senhora fazia nesses dias, ele respondeu de forma bastante sucinta que ia ao cinema. É preciso entender que isso não era nada normal, ou, em qualquer caso, não o era para seus filhos. Há 30 anos, o cinema não era o que é hoje. Estava associado a locais sórdidos e mal ventilados, muitas vezes instalados em antigas pistas de boliche, cujas entradas tinham cartazes chamativos que anunciavam crimes e tragédias passionais. A verdade é que só adolescentes ou, devido à escuridão, casais de namorados iam ao cinema. Uma senhora sozinha certamente chamava atenção. Mas havia ainda mais a considerar sobre o fato de ir ao cinema. Os ingressos eram, sem dúvida, baratos, mas como tal prazer se situava em um nível abaixo das guloseimas, equivalia a dinheiro jogado fora. Jogar dinheiro fora, e jogar dinheiro fora não era algo respeitável. Além disso, minha avó não apenas não mantinha contato regular com o filho que morava em seu povoado, mas também não visitava nem convidava nenhum de seus conhecidos. Jamais ia aos encontros locais. Em vez disso, ia com bastante frequência à oficina de um sapateiro em um beco pobre e até um tanto desacreditado, onde, sobretudo à tarde, circulavam pessoas nada respeitáveis, por assim dizer, garçonetes sem trabalho e artesãos ambulantes. O sapateiro era um homem de meia idade que havia rodado meio mundo sem nunca conseguir se adaptar. Diziam também que era dado à bebida. Em todo caso, não era uma companhia adequada para minha avó. O tipógrafo insinuou em uma de suas cartas que havia comentado isso com a senhora, mas recebeu uma resposta francamente fria. É um homem que já viu o mundo, foi a resposta que pôs fim ao diálogo. Não era fácil discutir com minha avó sobre assuntos que não lhe apetecia abordar. Quase meio ano depois da morte do avô, o tipógrafo escreveu ao meu pai que a avó estava agora comendo, um dia sim, outro não, na estalagem. Que notícia! A avó que durante toda a vida cozinhou para uma dúzia de pessoas e sempre comeu as sobras, agora comia na estalagem. Que mosca havia picado. Pouco depois, meu pai fez uma viagem de negócios muito perto do povoado de minha avó e foi visitá-la. Ele a encontrou quando estava prestes a sair. Ela tirou o chapéu e serviu a seu filho um copo de vinho tinto e alguns biscoitos. Parecia estar perfeitamente equilibrada, nem muito alegre, nem muito taciturna. Perguntou por nós, sem insistir muito. Queria saber, principalmente, se também havia cerejas para as crianças. Nesse aspecto, continuava a mesma. Sua casa estava impecável, claro, e ela mesma tinha aparência saudável.
O único detalhe que aludia à sua nova vida foi que se recusou a ir com meu pai ao cemitério visitar o túmulo do seu esposo. Você pode ir sozinho, lhe disse laconicamente. É a terceira da esquerda na fila 12. Eu tenho o que fazer. O tipógrafo comentou mais tarde que talvez ela tivesse que ir à casa do sapateiro. Queixou-se amargamente. Eu vivo aqui, neste buraco, com minha família. Trabalho apenas 5 horas por dia, ainda por cima mal pagas. E, para completar, a asma voltou a me atormentar e o casarão da Hauptstrasse está vazio. Meu pai havia alugado um quarto na pousada, esperando que, ao menos por simples cortesia, sua mãe o convidasse para ficar em casa. Mas ela nem mencionou o assunto. E pensar que antes, mesmo que a casa estivesse cheia de gente, a avó sempre o havia criticado por não ficar com eles e ainda gastar em hotéis. Mas agora parecia ter rompido definitivamente com sua vida familiar para trilhar novos caminhos, agora que sua existência começava a declinar. Meu pai, que tinha um bom senso de humor, a achou muito animada e disse a meu tio que deixasse a senhora fazer o que desejasse. Mas o que ela desejava? A próxima notícia que se teve dela foi que havia alugado uma charrete e saiu de excursão numa quinta qualquer. Uma charrete era um carro de cavalos de grandes rodas, com capacidade para toda uma família. Muito ocasionalmente, quando os netos íamos visitá-los, meu avô alugava uma charrete. A avó sempre ficava em casa, rejeitava os convites para passear com um gesto desdenhoso da mão. E após o episódio da charrete, veio a viagem a Cá, uma cidade maior, que de trem ficava a cerca de 2 horas do povoado. Iriam ocorrer lá umas corridas de cavalos. E a minha avó foi para as corridas. O tipógrafo já estava bastante alarmado nessa altura. Queria que um médico a visse. Meu pai balançou a cabeça ao ler a carta, mas se opôs à ideia de levá-la a um médico. A avó não viajou sozinha para cá. Levou consigo uma moça que, segundo o que escreveu o tipógrafo, era meio débil mental e trabalhava na cozinha da pousada onde a senhora comia um dia sim, outro não. Aquela subnormal assumiu, a partir de então, um papel em sua vida. A senhora parecia ter se apaixonado por ela. Levava-a ao cinema e à casa do sapateiro, que, por sinal, acabou sendo social-democrata. E se dizia que as duas mulheres jogavam cartas na cozinha com um copo de vinho tinto à frente. Agora ela comprou um chapéu enfeitado com rosas para a subnormal, escreveu um dia o tipógrafo, desesperado. E nossa Ana não tem um vestido de primeira comunhão. As cartas de meu tio tornaram-se cada vez mais histéricas. Só falavam do indigno comportamento da nossa querida mãe. E não diziam mais nada. O resto da história sei pelo meu pai. O estalajadeiro lhe sussurrou com um piscar de olhos. A Frau B decidiu se divertir, segundo dizem. Na verdade, minha avó não viveu opulentamente esses últimos anos. Quando não ia à estalagem, sua comida geralmente se limitava a um prato de ovos, um pouco de café e, sobretudo, seus adorados biscoitos. Contudo, costumava conseguir um vinho tinto barato, do qual bebia um copinho a cada refeição. Mantinha toda a casa muito limpa e não apenas o quarto e a cozinha, que eram os espaços que usava normalmente. No entanto, sem que seus filhos soubessem, hipotecou o casarão. Nunca se soube o que fez com o dinheiro. Parece que deu a quantia ao sapateiro, que após a morte de minha avó, se mudou para outra cidade. E, segundo dizem, abriu um negócio maior de calçados sob medida. Pensando bem, a senhora viveu 2 vidas sucessivas. Uma delas, a primeira, como filha, esposa e mãe. E a segunda, simplesmente como Frau B. Uma pessoa só, sem obrigações e com recursos modernos, mas suficientes. A primeira vida durou aproximadamente 6 décadas. A segunda, não mais que 2 anos. Meu pai soube que nos últimos 6 meses de vida, a avó se permitiu certas liberdades que as pessoas normais desconhecem totalmente. Assim, por exemplo, no verão, costumava se levantar às 3 da madrugada e dar um passeio pelas ruas desertas do povoado, que desse modo estavam só para ela. E segundo todos afirmavam,
Ao pároco, que a visitou com o intuito de acompanhá-la em sua solidão, ela o convidou para ir ao cinema. Não estava absolutamente sozinha. Pela casa do sapateiro circulava aparentemente gente muito alegre, que contava todo tipo de histórias. Ela sempre tinha ali uma garrafa de seu próprio vinho tinto, e bebia um copinho enquanto os outros contavam coisas e atacavam as dignas autoridades locais. Aquele tinto era reservado para ela, embora às vezes trouxesse bebidas mais fortes para os convescotes. Morreu repentinamente, uma tarde de outono, em seu quarto, mas não na cama, e sim em sua cadeira de madeira, junto à janela. Havia convidado a subnormal para ir ao cinema naquela noite, de modo que a moça estava ao seu lado quando morreu. Tinha 74 anos. Vi uma fotografia que tiraram para seus filhos e que a mostra em seu leito mortuário. Nela se vê uma carinha pequena com muitas rugas e uma boca de lábios finos, mais grande. Muita pequenez, mas nenhuma mesquinhez. Ela havia saboreado plenamente os longos anos de servidão e os breves anos de liberdade, consumindo o pão da vida até as últimas migalhas. 1939. Essa era a senhora indigna, ou a velha indigna, a velha dama indigna. Não é espantosa a atualidade do conto? Muito. É. Adorei, achei muito legal. Nunca imaginei que o Brecht escreveria uma coisa assim. Pois é, Também eu não pois é. conheço muito dele, né? Eu conheço só algumas peças de teatro e olha lá. Adorei, nossa. Parece que foi escrito ontem, né? Pois é, Fantástico. esse é Vou o. Isso, até usar em uma das minhas rodas de leitura, Maria Rosa, adorei. que bom, que bom, que bom. É muito inspiradora. E aí, Vânia, tem tudo a ver com o filme do que você lembra? Tem muita coisa. Inclusive, eu me lembrava bem da figura do sapateiro. Eu me lembro da cara dele, assim, é um ator conhecido, um ator francês. É muito semelhante mesmo. Eu me lembro começa com aquele negócio dos filhos decidindo o que vão fazer com a mãe, né? Como se fosse um objeto, né? Vai fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. Lógico. Por favor, alguém que pode. Microfone aberto aí. Tem um microfone aberto Sim, aí. sou eu mesmo. Oi, querido, fecha o microfone. Tudo bem, Olá, professora Suzana? tudo bom? Como é que você Estou aqui está? na minha Floripinha, né? Isso, Mas Floripinha. eu cheguei aqui e vi assim, abri o meu computador, meu iPhone. Sim, Brett. Ah, vou ver Brett, lógico. bora. Maravilha. Então, vocês estavam Só falando? estar ouvindo essa leitura é um prazer enorme. É um prazer enorme. Muito bem, Que bom. muito bem. Para quem na quarta-feira vai pedir a sua exoneração da presidência da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Santa Catarina, para me integrar mais à literatura no resto dos dias Maravilha, que ele vai. parabéns. Parabéns. Então, estar com a professora Suzana aqui é uma bênção. Mas olha, hoje quem está dirigindo os trabalhos é a Rosinha, a professora Maria Rosa Dória Ribeiro. Estamos lendo Brecht, viu? Mas a professora Suzana não convida os seus professores de graça, né? Merecidamente. Ô, isso Maria aí. Rosa, esse texto em português, você arrumou onde? Pois é, então, eu demorei um pouco para ver que tinha uma versão portuguesa desse site do Lectúria. Então, na verdade, foi uma amiga minha que é tradutora, ela fez a tradução do espanhol para o português. Que Mas, amiga, hein? Que amiga! Uau! mas Parabéns! se vocês forem no Como é o nome site, da sua amiga? se vocês forem no site, vocês vão talvez encontrar E como é que é o alguma. Uma site? Porque eu sugestão, fui não dá lá. para colocar o texto aqui na rede, não?
Já Já está? colocamos, Já colocamos. colocou, é. Ah, A ótimo. Camila manda para você, Camila. Você manda, Camila? Depois. Camila, se puder mandar para mim, por Ah, a favor. Camila manda assim. Eu consegui mandar para a Eliane do meu, mas o resto eu não sabia quem tinha, quem não tinha, E né? depois Camila o sempre. site em português, o Maria Rosa, qual é? É o mesmo site, É? é o mesmo site, só Ah, que tem uma chave que dá para o espanhol, que é o original. O site é chileno, então é em espanhol. Ele está entendi. com todas as obras de todos os É, autores do mundo traduzidas para o espanhol. E ali isso. tem Ah, e consta aqui tem inglês. Eu estou vendo aqui inglês e francês. no Lectura, É, Isso. não estou vendo em português. mas tem que ser em espanhol. Será que você está no mesmo? Não, eu estou no site espanhol, tá? Estou no Cuentos Completos, no site espanhol, porque eu queria ler para você, porque você falou que não poderia ler em alemão. E eu vou te dizer uma coisa: ler alemão é muito fácil, difícil é falar. Porque eles, se você lê exatamente como se escreve. Então não tem erro. Mas aí eu não achei em português, é por isso que eu queria. E Porque meu você filho. entrou no Lectura Sim, Org, sim, sim, sim. Aí eu vi inglês e francês. no mesmo local deve ter espanhol e português. Estranho. Pois é, não achei. No meu não tem isso. Que pena. Se por acaso tivesse, se achar, você me manda o link, bota o link no grupo aí, tá? Sim, eu vou Ok. mandar, com certeza, porque aquele site é um manancial de coisas. Maravilhoso, tô apaixonada. Pois então. Mas a Vânia Do estava filme. falando da semelhança do conto com o filme. Tá, é bem fiel mesmo. O filme é bem fiel. O filme se chama A Velha Dama Indigna, que a Denise perguntou. É um filme Uhum. francês de 1965. E, e começa, eu me lembro que começa com o negócio dos filhos resolvendo o que, que vão fazer com a mãe, como se a mãe fosse um objeto que você tem, que você tem que botar para lá e para cá. E é mais ou menos isso. Tem a figura do sapateiro, tem essa menina. Eu não me lembro, aí eu já não me lembro. Aí é exigir demais, né? Depois de, sei lá, 60 anos. 40 anos, 50? Eu 50, vi. né, Norma? 50 anos meio. Eu vi Tem no umas. Paysandu, só para ter ideia, nasquelas sessões do Paysandu. Então, tem muitos anos. Eu me Vi lembro umas muito. 4 vezes, é bem verdade. Que eu vi, depois vi de novo, que foi muito bom o filme. E o texto é muito interessante também, é muito bem escrito, quer dizer, é a percepção do neto também, eu achei bem interessante, né? Ele sacando, e o pai, o filho esse que morava fora, também tinha uma outra visão em relação à mãe, né? Quer dizer, ele aceitava muito mais o que seria o que o tipógrafo chamava de transgressões, né? Que eu não conseguia entender como é que aquela velha que a vida inteira tinha sido de um jeito, como é que de repente muda completamente, né? Mas, Pois é, mas eu acho também que a forma como ele aborda também é muito interessante, muito, muito legal. dá a impressão que esse filho mais novo, o tipógrafo, reivindicava um tratamento especial, né? Por ter alguma debilidade de saúde e achando que a mãe ainda tinha que valer para ele num sentido um pouco infantilizado, talvez, né? E ao mesmo tempo, como se pode dizer, utilitarista, né? Não sei se eu estou sendo muito rigorosa na análise, né? Mas me pareceu isso. Botei aí o. Peraí, O tá vendo, né? site, né? O site do filme. Tem um Achei. filme? Achou? Ah, eu sou chata pra caramba com internet. Se existe, eu vou Maravilhoso. atrás. Não tem esse Você negócio é dela. Internet vai chata, ganhar de mim não, tu é nunca. fera.
Ô, Ângela, eu entrei aqui pelo celular no Lectura.org e deu direto lá já no espanhol e português. Ah, eu vou atrás, porque no meu não tinha, porque eu tô aqui no computador, não tinha, não. Tá. Então, gente, eu não sei se vocês concordam com essa análise, mas é, essa coisa também de o que fazer com a mãe, né? E considerar a mãe como um objeto, ou ter que decidir pela mãe o que fazer, o que fazer com ela, né? É uma coisa muito presente na atualidade, né? Muito perversa Principalmente, também, né? como E muito perversa também, né? muito perversa, com certeza. E Eu posso falar um pouquinho, Suzana? Claro, com certeza, por favor. claro. Eu acho que essa, como a senhora Maria Rosa falou, é mais presente essa questão de cuidado com os pais no geral, né, com a mãe, hoje até do que na geração das minhas mães, porque as pessoas morriam mais cedo. E hoje as pessoas vivem cada vez mais. Então, chega um momento em que passam a cuidar realmente passam a tratar aquele idoso como se ele não tivesse mais opinião própria, né? Porque ele decide tudo por ele. A pessoa não tem mais vontade, né? Decide onde vai morar, o que vai comer, o que vai fazer, para onde ir, mesmo que a pessoa tenha capacidade cognitiva para decidir tudo, né? Porque ela fica numa vulnerabilidade até econômica, né? Porque muitas vezes a pessoa nem se programou para viver tanto tempo, né? Não se organizou, aí acaba dependendo dos filhos economicamente, né? E isso gera nessa situação uma situação de poder, né? Se você não é. Eu falo que eu atendo muita gente idosa, então tem essa situação, essa questão de poder econômico mesmo, né? Porque geralmente muitas vezes a pessoa idosa já está numa situação vulnerável, não só fisicamente, como economicamente. É. E isso é muito triste, né? Assim, eu acho que é uma coisa que tem que a pessoa aprender a se organizar desde cedo, né? Porque você não se organiza da noite para o dia. E como a gente vive cada vez mais, eu acho que pela ciência, eu acho que daqui a pouco a gente não vai morrer mais, a gente vai ficar cada vez mais velho e bem até de saúde. Nem estou dizendo que vai ficar velho e mal de saúde, acho que vai ficar velho e muito bem de saúde. Mas tem a parte financeira também, né? Que você para de trabalhar proporcionalmente muito cedo, né? Eu tenho alguns pacientes centenários que deixaram de trabalhar antes de 60 anos. Então, assim, a vida toda que ele está levando já há 40 anos que não trabalha e como é que fica, né? Como é que fecha a conta? É bem difícil, acho que é uma questão para a gente refletir. Isso aí, só amei esse conto também, achei super atual. Eu li rapidinho, a Suzana acabou de me mandar o convite, já tinha até começado, eu entrei. Legal que você conseguiu entrar. Que legal. Mas é uma coisa que eu queria que eu achei maravilhosa no texto, né? É o fato de como é que o texto é narrado, né? Com todos os comentários que estão fora do texto, porque ele apenas descreve o que está acontecendo com a avó e com a família, né, o neto, né? Ele descreve apenas. E nessa descrição, quer dizer, a enunciação disso, o que não está sendo dito é que é o mais importante, né? Nós temos ali o enunciado que foi contado, que aconteceu exatamente com ela, as mudanças, né, que ela teve. Agora, o que não está dito, que está além do texto, né, é que não há, por exemplo, no texto do Neto, nenhuma reparação. Ele não se queixa, ele não diz, olha, está errado, está certo, a minha avó fez isso. Não, ele apenas narra, né, de uma forma muito, né, ele não opina, né, e a opinião, né, entre aspas, ela vem na atitude da família, dos outros, da forma como eles, né,
ficam indignados, né? A indignação com a liberdade que a avó se atreve a ter, não é? Depois de uma vida toda dedicada à família, né? Então, mas isso tudo fica conosco, né? Nós é que ele não há nada ali, não existe nada, ele apenas narra, descreve, né? As mudanças, né? Eu acho isso assim maravilhoso, né? Narra em segunda mão, porque na É, realidade ele está narrando o que o tio falou na carta. Exatamente, ainda tem Então isso. é É, um é uma ele versão. foi sem fio. A gente porque também É, não o sabe se nada pai disso é contou, porque verdade. o pai contou para ele das cartas do tio, né? as cartas do A gente não sabe se é Então, verdade. é o Pode não ser telefone. nada disso. Não, mas é aí verdade. eram as cartas, né? Que Por ele... exemplo, pelas cartas. Então, na carta você escreve o que você quiser. Então, a gente nem sabe se aquilo Exatamente. dali ocorreu. Quer dizer, no filme É, deve ser diferente, porque no filme tem uma imagem. exatamente, é. Sim, acho assim, literariamente, sim. Não, mas era isso, era o prazer que ela tinha em ir ao cinema. É exatamente isso, essas coisas Vinho, pequenas de comer fora, entendeu? Eram as coisas, eram prazeres simplíssimos, não era nada. Quer dizer, no filme. O Neto é um pouco cúmplice, né, Suzana? Ele conta o que os Mas outros porque o Neto pensam também e ele, tá numa né, ele posição legal, porque ele não está precisando do vestido da filha. O tio que está narrando, assim, poxa vida, ela deu um chapéu para fulana, para é, tadinha lá, que ele já fala de subnormal, eu não sei espanhol. Ei, Suzana, você que sabe. Eu não sei se essa palavra subnormal é uma palavra utilizada ou se é uma palavra eu não me lembro pejorativa. dela em espanhol, eu não me lembro dessa É uma palavra palavra em espanhol. pejorativa, porque em Subnormal. espanhol tá subnormal mesmo. Então, eu não Tá. sei. Aí eu falei assim, pô, dá um chapéu para ela e minha filha que tá precisando vestir de primeira comunhão. Cadê? é, É a revolta, né? Então, eu falando um pouquinho com relação à vulnerabilidade, né, de muitos idosos, eu acho que eles ficam vulneráveis tanto quando não têm recursos, como quando têm. É muito difícil essa situação, porque às vezes os filhos se acham credores de direitos, e aí entram mil emoções no meio, entre os vários filhos, né? O que mil, como é que eu, mil vertentes desses sentimentos, né? Então, os que se dão melhor materialmente na vida, né? Ou os que não se dão tão bem e não acham justo que a mãe administre os seus próprios recursos, né? E, e acham, ficam indignados de não poder manipular as vontades dela, né? Os desejos dela, o livre-arbítrio dela, né? Então, eu acho que também mostra essa vulnerabilidade. É uma situação pouco, pouco hoje entendida, e isso na nossa realidade do Brasil, porque se a gente for para Portugal, eles rapidamente, por qualquer pretexto, colocam as pessoas em casa de idosos. E quando tem algum mínimo sintoma assim E de se, alguma, porque essa expressão subnormal é cruel, né? Porque o que é ser normal, né? Já o estabelecimento da normalidade eu já acho cruel, porque cada pessoa é de um jeito, né? Então, e quanto mais passa o tempo, mais a gente tem consciência, né, de que não dá para padronizar, né? Eu acho hoje nesse período de velhice e ostentação que a gente vive,
que é essa coisa de que eu sou velha, mas eu sou jovem, olha como eu estou, tal, né? Essa afirmação Isso, da juventude, afirmação. negação da Adorei. velhice, como se fosse muito feio envelhecer, como se a gente não tivesse o direito de mostrar, né, os sinais do envelhecimento e tal. Não pode nem falar que é velho. Ah, Não você não é pode. velha, não. Como que não? Olha a minha idade. Olha a minha carteira de Exato, identidade. Sou velha pra exato. caceta. Pô, muito Velho bom. virou um adjetivo e um xingamento, né? Então, enfim, eu acho que tem essa coisa está muito mal resolvida, tanto pela sociedade, pelos padrões culturais hoje em dia, como também, né, pelos valores familiares, porque ou a mãe, quantas idosas sustentam famílias hoje, né? Tem Ou muito seja, isso. os É, filhos chamam elas para morar junto com eles, É porque a verdade. renda delas é que vai garantir. É E, igualmente, verdade. Ou elas vão pegam morar com o dinheiro, idoso, na verdade. Muitos filhos voltam a morar em vão casa. morar com o idoso. Então, Isso é muito bem observado. É, Aí os idosos acabam sendo explorados pela sim, família a sim. pretexto de que eles não servem mais para nada. Isso é que é o mais perverso, que me chamou muita atenção nessa história. E isso é e real, né? É, Acontece muito. e isso também é o seguinte, aqui aos 77 anos, né, com 3 filhos e 9 netos, 8 vivos, a gente administra isso aí, vamos dizer, sob essa perspectiva. Quer dizer, vamos avançando. Hoje é dia dos namorados, fui ali, comprei uma torta para comer com a dona Terezinha hoje à noite, mas a gente, a partir do direito constitucional, que sou professor dessa matéria na Universidade Federal de Santa Catarina, e todos os princípios fundamentais e as leis contra cotas e contra gênero que tem sido publicada aqui em Santa Catarina, né? Então a gente trabalha isso aí com muito critério, essa questão da vulnerabilidade, né? E tem vários grupos de estudo dentro da Universidade Federal estudando a questão da vulnerabilidade, política de vulneráveis e tal, política para toda tipo de ocorrência nas minorias, principalmente. Por quê? A velhice nos coloca também numa minoria, né? Então, Por eu acho que enquanto, esse né? tema Daqui a aí, essa pouco vai ser a grande discussão, maioria. muito atualizada, essa discussão, agora muito atual. eu tenho uma Somos mais observação. de, somos mais de 33 bilhões no último censo do IBGE, Aí já né, somos Sim, quase 15%, né? Mas o Bilhões. conceito de minoria não é e as numérico. políticas públicas não estão atentando para isso, que em pouco tempo Exatamente. teremos uma população envelhecida, né? Então, o senhor falou de acessibilidade, a tecnologia não acompanha esse envelhecimento da população, e são muitas coisas. Agora, eu queria falar uma coisa, que eu estou vendo aqui, Suzana rindo, e eu também estava rindo aqui, porque está falando para uma pessoa idosa que está vulnerável. A personagem tem 70 anos. Suzana, 70 anos, linda, cheia de vigor. 70, Agora 77, por aqui, Dois. por aí e vai. eu vou fazer 69 agora, e a Suzana já está com 70, né? Se eu não me engano, ela falou que ia 71, fazer. 71. Gente, é uma. Quando quando Rosa falou no começo, né, que Maria Rosa, que é um texto de 39. 1039, de 39, 39, 39. é, se a gente, aí você falou, é muito atual a maneira como se lida com as pessoas idosas. Só que esse negócio, eu sou velho, mas sou jovem, eu interpreto dessa maneira. O modo de viver, de se cuidar das pessoas 60 a mais, a gente tem outra mentalidade agora, de não ficar em casa fazendo o tricôzinho, a não ser que queira, né? Acho lindo quem faz, mas as pessoas vão cuidar da saúde, vão fazer exercício, vão viajar, e quando ela vem, faz a hipoteca sem os filhos saberem, gente, gerenciar a própria vida, esse protagonismo senil, eu acho ótimo, maravilhoso. Então, eu estava rindo aqui quando falar de idosa de 70 anos. Nós somos idosas, Suzana.
Sou, mas eu acho que sou mesmo, nós somos mesmo. Sou mesmo, Sabe claro. só, É. eu E queria 71, só sou colocar velha, uma, velha coroca. eu Olha, queria colocar cuidado, cuidado, gente. Eu sou uma... a mais velha daqui, eu tenho 76, viu? Numa, querida, Não, tudo não, bem? senhora. Mais velho 76 sou eu eu, que eu tenho. tenho Então, ninguém me 78. passa aqui. Eu tenho Mas 83. Ah, que Olha bom. Ah, eu só. pensei que eu era mais velha. Nem tenho 83. 80. Já ganhei, já ganhei de todo mundo. Ah, ganhou de Não, mim. você vai Ó, ser eleita nossa representante. Não vai sair, não. 83 olha, com pretensões de ir muito longe. eu Muito tenho bem. foto do meu filho, eu tenho foto do meu filho bebê com o pai, avó, bisavó, tataravô e tataravó. O pai dele teve tataravó com 105 anos. Meus avós viveram até 93 anos. Então, lá no Nordeste, velho não era em terceira idade, não era velho, era tudo normal. E ninguém morria, não. Eu, Quando Isso é sobrevive, não tão- morre mais. A é, questão é, nordestino, quando sobrevive, passou do início, vai embora. a gente não pensava nisso, eu não via ninguém com Alzheimer na minha infância. Não tinha isso. Tem uma eu, coisa diferente hoje, né, também, sobre essa questão, e nas cidades grandes, porque em cidade pequena ou no interior é diferente, velho é normal. Eu estou precisando fazer um tratamento no meu olho. Eu vou todo mês fazer uma injeçãozinha no olho, é tudo legal. Mas aí as moças enfermeiras fazem a mãozinha, lave a mãozinha, não sei o que, a roupinha. Espera aí que É eu vou assim atender mesmo, aqui que tudo no chegou o diminutivo. supermercado. Desculpa, eu vou atender aqui que estão tocando. volta aí depois. Não. Pois outro dia eu Olha, estava eu numa queria festa de fazer. família e uma irmã minha com uns 55 anos por aí. Não, Samuel, pode ficar sentadinho. Eu disse, minha filha, para com isso, né? Eu faço É, meus 10, 12 quilômetros de caminhada e corrida todo dia na beira-mar, né? E é, pode ficar sentadinho. é. Tratar, Essas coisas vão ocorrendo mesmo. tratar a gente no diminutivo é muito chato, porque parece uma maneira de menosprezar, de diminuir, né? Se Eu tratar queria fazer. criança no diminutivo já é chato, imagina o Tratar, idoso. tratar um idoso no diminutivo é uma ofensa. Pois é. Gente, eu queria colocar apimentar um pouquinho essa conversa. Digamos assim, vamos trazer o texto para hoje, mas podia ficar lá também. E se a personagem não fosse mulher, fosse um homem? Provavelmente ele ficaria viúvo e o pessoal estaria arrumando um casamento para ele. Ou pelo É, menos 20 anos mais jovem. Com Com uma pelo menos uma novinha. pessoa. Não, agora tem um outro lado da história. Temos aqui uma questão que é a questão do fato dela ser mulher, né? E isso de fato acontece. Quer dizer, se você pensar dessa forma, né? E voltando também à questão do texto, é que eu acho que o texto é tão fantástico. Tem um momento que ele insinua que o sapateiro enriqueceu, porque ele muda. Logo após a morte, ele muda e vai montar uma sapataria numa outra ah, cidade e que está próspero. Tem exatamente. tanta coisa ao longo do texto, tantos detalhes. Essa paixão Se pela. puderem, Ele fez usa isso a que ela palavra fez. paixão pela menina, que também não se sabe até que ponto é uma paixão filial ou é outro tipo de coisa. Não, o texto ele é muito ambíguo também. Ele tem muitos comentários ao longo, ele é muito comentado, só que não aparece. É muito É porque É, ele sutil. também não define, Suzana, o que é que ela faz. Quer dizer, ela vai ao Exato. sapateiro, a única coisa que diz é que tem um copo de Claro, vinho. fica Mas o que é tudo que no ela vai meio. fazer lá? Ninguém sabe o que é que ela vai fazer no sapateiro. Se ela, né, que ela chama a menina, né, que vai para a casa dela, vai ao cinema, De uma ninguém sabe o ambiguidade. que é que Como ela ela vai entrou na fazer. vida dela? Como essa menina entrou? Como essa menina entrou na Ela vida? Ninguém era sabe. do lugar onde ela cozinheira, do lugar onde ela ia comer.
Ah, é, Isso, ela isso. comia um É, dia sim, um dia não, é, encontrava Eu essa não, moça. isso, ela conheceu lá no lugar que ela ia É. comer Mas dia eu sim. gostei muito dessa proposta da Suzana. Se esse mesmo texto fosse escrito por homem, né? Quer dizer, fosse Não, escrito não, com o personagem O se o homem, personagem personagem o fosse apenas personagem um homem, homem, Isso, qual Filósofo seriam as escritor. isso. diferenças? Aí eu me lembrei, porque a cabeça da gente, assim, né, dos homens que a gente conhece, que aconteceu, de um pai de um amigo meu, que quando viu o vô e ficou nessa situação, ele começou, sabe essas meninas todas que fazem esses danças? Ele era um homem muito rico. Sabe essas danças, como se fosse o Tchan? aham, Conjunto. Convidou todas para casa dele, tirou a Santa Ceia e botou o retrato das meninas de biquíni. Você imagina isso? Olha que cena! Tira a Santa Ceia e no lugar da Santa Ceia bota o pôster das garotas de biquíni. A família em polvorosa. Minha mãe era uma santa. Aí eu dizia, mas continua sendo santa. Mas, Suzana, esse personagem, se fosse homem, não passaria pelas mesmas coisas, porque o homem tinha toda a liberdade, que a mulher não tinha. Então, esse texto fala muito da repressão vivida pela mulher. pela mulher, Não, claro. É. não só naquela época, como assim, hoje está muito melhor do que antes, não tem nem comparação. Mas Mesmo assim, não está também tão. não, A não é diferença não igual, é não tão é grande. igual exatamente ainda, Não né? é igual, Mas não. ele retrata dessa forma indireta a toda a limitação que a mulher vivia. Até no simples prazer ela era condenada a ter. Ela não era permitido prazer à mulher naquele período, né? A única coisa que ela podia era cuidar é. do outro, não de si, né? Na verdade, eu acho que o que o texto traz para a gente e a atualidade dele é que ela supera os papéis que a sociedade atribuiu a ela, ou seja, Sim, Boa, de boa, isso. filha, de irmã, de mulher, né? De Mãe mãe e avó, né? Mulher, mãe e e avó. avó. Isso. Então, quer dizer, ela se pergunta o que que ela quer para ela, né? E eu acho que isso é o atual do texto. Hoje em dia, Com né, eu estava certeza. falando da velhice ostentação, não no sentido, Denise, eu não quis dizer no sentido é, da, dos nossos desejos, da nossa é, vitalidade, da nossa disposição, do autocuidado, não é nada disso. Eu estava falando com relação a querer parecer jovem, é não se permitir Isso. esteticamente, né, envelhecer. É como se o envelhecimento significasse relaxo, né, na questão dos autocuidados. Mas, enfim, então, o que a gente está vivendo hoje, eu acho que é uma conquista do feminismo ao longo de todos esses anos, né? Todas as lutas do século XX que permanecem ainda, é que agora a gente está se perguntando quem a gente é, o que, que a gente quer, né? E está conseguindo sair dos papéis atribuídos socialmente, né? Quando eu li o texto e pensei no sapateiro, e quando faz aquela referência, no fim se revelou que ele era um social-democrata, é, veja, o texto foi escrito em 39, quer dizer, ser um social-democrata na Alemanha em 39, né, era um avanço, era uma Uhum. rebeldia, Era ser radical. Era ser ascensão radical, do fascismo. verdade. Então, ela tinha prazer em conversar com ele, né? Eu fiquei pensando nisso, quer dizer, quantos anseios essa mulher tinha, interesse. Ele foi um homem que viajou pelo mundo, ele tinha coisas a contar, ela queria ampliar o universo dela, enfim, foi assim, com esses olhos que eu li, né? Uhum. Ela vai E descobrindo o mundo, né? Ela vai isso, descobrindo aos poucos, à isso, medida vai ao cinema e começa a ampliar aquela coisa que vivia fechada, e aí com o sapateiro, com toda essa questão política, né? Então sim, era um cara que respeitava a mulher, né? sim.
velha dama indigna. Pois Ela vai é, aprendendo a ter prazer, a se permitir, né? é. Exatamente, vai aprender e vai ampliando os horizontes, a visão, quer dizer, o mundo cresce de repente, né? E a capacidade, ela também conquista a capacidade de falar não para os filhos, né? Exatamente, Isso é uma exatamente. coisa impressionante. Gente, É. hoje, pouco antes da gente começar aqui, uma vizinha minha, que vai fazer 96 no fim do ano, me chamou porque queria conversar sobre o estado de saúde dela. É, ela está perfeitamente bem de cabeça, lúcida, né, com pleno juízo funcionando. É, acabou de fazer exames também com geriatra, uma porção de exames. E a única coisa que está debilitado nela é o coração. Mas é o coração que pode fazer ela morrer de repente ou numa cirurgia, se for o caso dela fazer a cirurgia. Então, ela queria conversar comigo sobre isso. E a queixa dela qual é? Que tem uma das filhas, são 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. Uma das filhas trata, ela sufoca com o jeito de tratar. Então, porque quer cercar ela de cuidados que faz com que ela se sinta pior do que o seu estado. E ela falando que ela quer preparar a morte dela, que ela acha que é normal, e que ela pode fazer isso de uma maneira suave para ela. Ela quer ficar mais sozinha, ela quer ficar mais tranquila. Ela faz parte do clube de leitura do edifício que eu faço a mediação, e ela me falou: não quero ler mais, eu quero pensar em outras coisas, mas eu quero ir a todas as reuniões do grupo. Então, vejam, gente, que fenômeno, né? Tão incrível, né? Olha, acho que a Vera quer falar, Vera. Eu quero falar depois. Não, o que eu Tá. ia falar, eu acho que eu tirei aqui, né? Botei o áudio. Bom, é que eu me emocionei, eu ia falar uma coisa, mas o que a Rosa falou, eu achei muito emocionante, Rosa. Depois eu vou falar o que eu tinha pensado em falar. Mas o que eu achei muito bonito foi essa pessoa, essa sua vizinha, ter convidado você porque ela queria falar sobre ela. Então, isso mostra que você tem uma capacidade de escutar o outro, que é raro, entendeu? Então, ela escolheu você. E ela também falou que quer ficar mais sozinha, quer dizer, ela quer viver essa passagem, né? Para um outro estado, que é a morte, e ela quer viver isso, mas é que ela quer viver com uma certa serenidade. Ela até já sabe o diagnóstico, né? Por onde ela vai, Pois é. aparentemente, pelo coração, né? Ah, Mas ela quer, sabe, viver isso, ela já sabe, ela tem toda a consciência, né? Mas a consciência, no sentido do entendimento, né, racional, é diferente, né, de você ter a aceitação, a parte emocional, né, e compreender e aceitar, né, que você é finito, que você vai fazer essa passagem algum dia. E ela gostaria de fazer isso com, acho que todo mundo, da melhor maneira possível, né? E achei, olha, parabéns por você ter sido escolhida para ouvir um relato tão profundo, tão pessoal, né? Quer dizer que o que eu queria falar sobre a palavra indigna, né? Que está no título. Mas, e depois eu vou fazer, quer dizer, o fato dela ter escolhido mostra o quanto você é digna. Então, o título me chamou a atenção porque ele está mostrando uma mulher se tornou, né, digna, mas ele também, ao mesmo tempo, eu achei interessante que
existe uma coisa que permanece, que ele fala assim, ah, ela sempre deixou, a casa está sempre muito bem cuidada, muito bem limpinha. Quer dizer, isso sempre foi o mesmo, né? Quando ela fazia, exercia esses papéis que você falou tão bem, né? De mãe, de filha, de tudo, ela manteve isso, né? Só que ela começou, ao se tornar viúva, né, querer experimentar essas aventuras, o sapateiro que viajou todo mundo, o cinema que também traz aventuras no sentido, né, de histórias que suscitam a nossa imaginação. Então ela é muito digna. Quem está sendo indigno são as pessoas que estão em volta dela, né? Agora, eu também quero usar essa expressão digna no sentido de que nós temos, assim, tem aquela expressão da missa, meu senhor, eu não sou digno. Então, é como se a pessoa não deixasse ela não pudesse ser digna de desejar, né, de viver outros mundos, outras aventuras, outras experiências, como se ela não fosse digna disso. Quer dizer, se um ser humano, uma mulher, não fosse digna de poder saborear a vida, né? Saborear no sentido como eu saboreei um vinho, quando ela vai comer um dia lá, ela vai saborear um filme, ela vai. Quer dizer, como se não fosse digno nesses dois sentidos, né? Quer dizer, ela é digna no sentido do caráter, né? Do que ela está buscando, mas a sociedade não acha que ela é digna no sentido de que ela tem o direito, né? Então a palavra digno ela tem o sentido de ter o direito, eu sou digno, ou eu não sou digno, né? Que é a frase, né? Eu não sou digno de entrar na sua morada, né? Quer dizer, eu não tenho dignidade, eu não tenho valor, eu não tenho direito disso. E ao mesmo tempo é o digno no sentido do caráter, e ela é muito digna, mas ela é considerada indigna porque quer ter o direito, né, digno nesse sentido, ter o direito de poder experimentar. E eu acho muito interessante o final que ele faz assim, tem muito, é uma quantidade de anos que ela viveu esses papéis, né? O presente, não. Oi? Não, aqui tem um usuário aí que está. É. E 2 anos que ela viveu, né? Mas que foram de muita intensidade, né? Então, acho que é um contraste que ela viveu, sei lá quantos anos, nesses papéis que a Maria Rosa definiu tão bem, né? Quer dizer, não é nem que ela seja mulher, ela é o quê? Ela é mãe, ela é filha, a mulher ainda não conquistou esse, quando ela vai querer ser mulher. Aí ela não é digna, no sentido, ela é indigna porque isso é uma coisa, os lugares que ela frequentavam eram esquisitos, né? Um era sombrio, outro tinha mulheres que eram lugares que não eram dignos de uma mulher digna, mas também ela não é digna no sentido de que ela não tem o direito, né? Uhum. De desejar isso. Mas ela viveu 2 anos, ou seja, 2 anos valeram muito, né? Talvez se a gente pudesse ampliar historicamente, que você falou tanto do feminismo, né? Quantos anos, né, de opressão e os poucos anos, né, desde a luta, como você colocou, do feminismo, E que são muito menos comparados ao que foi antes, né, vivido nessa opressão, mas olha como isso tem uma intensidade, né? tem uma outra questão da dignidade, né? Que é o merecimento. Eu não sou digno, quer dizer, eu não mereço. Eu acho que também Isso, existe esse sentido, né? O merecimento, né? E tem uma outra questão que eu queria perguntar para a Rosinha, né? Porque eu já conhecia esse conto, viu, Rosinha? Eu já conhecia ele. Eu não conhecia o filme também, não sabia que tinha sido filmado. Mas aqui a tradução para o espanhol, e eu também não li em alemão, é a anciã, a velha, a velha senhora. Não tem a palavra indigna, por exemplo, como está em espanhol, né? Tá? Não, não. A senhora indigna é uma tradução para o português, né? Uhum. E eu não sei se em alemão está indigna, se está exatamente adjetivando,
que eu acho que tem uma diferença grande em você, quando você nomeia um texto, né? A senhora, a velha senhora, né? A anciã, ou a senhora indigna. É uma outra história quando você conta, né? É verdade, Suzana. E eu, olha, Tá? Eu isso foi fiquei um. com essa dúvida séria, porque faz tempo. Eu já li há muito tempo, não sei nem onde, mas eu me lembro bem da história. Só que eu não lembro bem se o título era esse, Eu se é. também não sei se o título em português foi por causa do filme, entendeu, Suzana? Porque foi um filme muito marcante, É. É, entendeu? pode ser. Ô, E aí pode ter sido Aham, influenciado pelo filme, né? uhum. Então, Eu vou, olha aqui, eu na, vou na, na pesquisar. Wikipédia tem o título do, em do, alemão, em alemão, no filme é a senhora indigna, né? É a La Vieille Dame, a velha dama indigna. Em todas as traduções que eu achei aqui, aparece a palavra indigna, em todas as Ah, traduções. E no A velha espanhol sem ver, também. tem a original velha sem alemão. ver, tem a velha sem vergonha, tem a velha indigna, em francês, Uhum. e No alemão, alemão. Em Ó, em espanhol está de, alemão escrito em assim, alemão é indigno. É exatamente. é Andy. É Tá. indigno. Então indigno. tá. É, Agora, é. duas outras coisas. Eu postei para vocês depois usufruírem, que para quem não conhece, o link do Juca Chaves falando em ser jovem para Maria Rosa, que a Maria Rosa fala dessa velhice e ostentação. Essa música do Juca Chaves é maravilhosa. Essa daí. Legal, que E a bom. outra coisa, a minha questão a respeito do subnormal, eu fui pesquisar agora e vi, realmente, subnormal em espanhol é como se fosse abestado, retardado, idiota. É bem É Retardado. pejorativo, pejorativo. Tá. bem Não pejorativo. é. Porque subnormal em português é um termo médico para visão. É, A gente aprende tudo, né? é, Aham. é, exatamente. Isso eu tô idosa, estou esquecendo o nome das pessoas, quem acabou de falar, Verinha. Ângela. Vera, A Vera Vera, Verinha. Aham. Vera estava falando, né, desses dois anos de plenitude. Quando ela falou, eu pensei assim, a palavra é plenitude, porque aqui no conto, nossa, como que ele resume? Porque quando o narrador, em primeira pessoa, né, o Neto já como é que ele conta a história toda e termina assim, pensando bem, então, ele analisa a situação, ele diz que ela viveu duas vidas sucessivas. E É quando ele fala maravilhosa. lá no final que era uma vida, é, ca- é, longos anos de servidão que ela saboreou, né? E os breves anos de liberdade, consumindo o pão da vida até as últimas migalhas. Gente, isso é de Delícia. uma amplidão, né? Como que resume isso? Porque para a época que foi publicado, né, o Brecht colocar essa reflexão, né? Os longos anos de servidão, de dedicação à família, como mãe, como esposa, como filha, cozinhando para todo mundo e comendo os restos, e agora ela não tinha ela se deu, ela se permitiu, ele fala, ele acho que na tradução é permitiu, né? É, cadê? Minha avó se permitiu certas liberdades. Dizer que para a sociedade ela é considerada indigna, né? Para a sociedade, para a família, etc. Então, nós mesmos é que temos que correr atrás não, você diz que eu não posso, mas eu vou fazer. Então, achei isso assim, esse finalzinho, muita pequenez no sentido de que ela era franzina, né? Que ela era uma mulher pequena, uma carinha pequena, e, mas nenhuma mesquinhez. Uhum. A generosidade dela, quando Vera falou que se emocionou com a moça que procurou a Rosinha, e ela havia saboreado plenamente os longos anos de servidão. Aí tem, né, uma antítese, né, quase que um paradoxo. Saboreou e servidão, porque a mulher é dada aquele papel para desempenhar com todo carinho, com todo desvelo de mãe, né, de esposa,
É da servidão mesmo. É aquela Não mulher tem outro nome. perfeita, não tem outro nome. Muito legal. Eu estou apaixonada por esse conto. Vou usar, me Tem permita. uma mãozinha aqui, ó. Não está com o número, a mãozinha. Quem é que está aqui com a mãozinha? Sou eu mesmo. Ah, é o nosso. Não, eu acho que muito importante, porque uma leitura dessa natureza, vamos contextualizada no tempo em que foi escrita. Não existia discussão sobre preconceito, sobre essas questões que hoje são arraigadas na sociedade toda, brasileira, principalmente, e mundialmente, né? Não existia em nenhuma constituição da época o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição, no seu inciso 3º, é uma das garantias fundamentais, um dos princípios fundamentais do Estado social e democrático brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Então, por que ele está colocando o título de uma mulher indigna? Porque sob o olhar externo àquela época, ela estava entrando numa seara da mulher indigna. Mas a outra colega que falou anteriormente, certamente ela estava buscando a sua dignidade. E aí eu vou parodiar aqui um autor de um livro dedicado aos 80 anos do ex-senador Nelson Vedequim, que um colega nosso, professor da Universidade Federal, o professor Remy Fontana, escreve assim uma linha que me chama muito a atenção e, quer dizer, ele vai dizer assim: com a serenidade da vida provecta a que temos direito. Então, este é o ponto. Quer dizer, então esta senhora, mulher indigna, tinha a serenidade da vida provecta em que ela tinha direito, vamos dizer, àquela época. É lógico que isso aí afronta a sociedade como um todo, né? Afrontava. A Carmen quer falar também. Carmen ainda não deu o pitaco dela. Fala, Carmen, está aqui ouvindo tudo direito. Vamos lá. Eu queria voltar a essa palavra indigna, né? Me chamou a atenção uma coisa que é muito própria do Brecht, que é exatamente estabelecer esses contrastes entre uma palavra e aquilo que a palavra supõe-se que ela designa, mas ela designa exatamente o contrário, né? Essa indignidade que é o simples ato de tomar um copo de vinho, de visitar o sapateiro, de dar um presente de um chapéu para quem ela quer dar esse presente, essas pequenas indignidades, né? Essas banalidades que a tornam indigna perante o olhar da família, principalmente, né? Eu gosto muito desse tipo de paradoxo, né? E de contraste entre o que as palavras dizem, o que uma palavra diz e aquilo a que ela se refere, né? E isso no Brecht é uma coisa muito usada com muita frequência e com muita propriedade, né? Esse contraste também entre os 2 anos de liberdade que valeram talvez por toda a vida dela, né? É mais um aspecto que eu acho de forte contraste entre o pouco tempo e a muita intensidade de coisas banais que ela se permite fazer. Eu acho o Brecht um mestre disso, né? Ele sabe fazer isso como ninguém. E Me também ocorre uma coisa assim, como se a, o lazer ou desfrutar a vida não é produtivo. isso, Você não, isso, né? existe tem que produzir. A mulher tem que produzir. Qual é o meio de produção dela, né? Ela tem que cuidar da casa, dos filhos. Isso nesse momento e até hoje ainda isso ainda nos assombra, tá? Ela está ali. Se ela não está produzindo alguma coisa
né? Como, né, arrumar a cama, arrumar a casa, se ela não está, né, ela é indigna. Tá? A É, indignidade da é, não produção. Quer dizer, é, o ócio como alguma coisa indigna. O é, prazer como ma- alguma coisa indigna. Bom, eu te é. cortei, mas é que eu queria falar logo antes que me saísse da Não, cabeça. claro, mas é isso mesmo. Mas eu acho interessante até isso que você está dizendo, que ela continua muito produtiva. Ela Pois é, continua arrumando toda a casa dela. Carmen, Toda a casa, apesar de ocupar ah, apenas o quarto e a cozinha, mas ela continua produtiva nesse sentido. Ela arruma até o que, em tese, não precisaria ser arrumado. E, no Carmen, entanto, até dentro disso que você falou, desses contrastes que o Brecht usa, tem é, a história que a Rosinha falou no início do teatro épico, que é é, justamente isso, é de fazer pensar. é, Então, é, ele bota aquela palavra ali é, que a gente está discutindo até agora. O que exatamente. que é dignidade? Entendeu? Quer dizer, então é aquele É, negócio, você não é é, mergulhar no texto, ficar com pena da velha, é você é, ficar pensando, né? Quer dizer, então usar aquilo para matéria para reflexão. Então exatamente. essa coisa que você falou, que ele é mestre, foi a coisa que É, ele criou, que é do teatro épico, que é justamente isso. Não é uma ilusão. Olha, você está no teatro, hein? Isso é uma peça. Preste atenção é, nisso. Então é isso. Isso é um conto. Ó, preste atenção nas palavras, já que é um conto, né? é, é, é. Eu acho É interessante legal, também achei essa. legal essa palavra. É, mas eu acho interessante isso que você está falando, até por causa da extensão do conto, né? É muito pequeno, É, ele é exatamente. É. curtinho, né? é No entanto, ele tem toda uma linha de ação inteirinha, perfeitamente maravilhosa. teatral, né? Eu acho É. isso maravilhoso, maravilhoso, é. Aham. É. Aí agora vocês estavam falando nesses paradoxos, né, de palavra, né? Aí eu fiquei pensando, onde reside a indignidade? Quando o narrador falando lá no final que ela não tinha obrigação nenhuma. Então, aí eu pensei no paradoxo. Antes era a submissão, a obediência, né, É, se moldar ao padrão esperado. E agora ela não é obrigada a nada. Então, a liberdade e a submissão, né? Ele coloca esses dois paralelos, né? E é. No muito entanto, ela bom. continua perfeitamente metódica, a senhora, dona de casa, perfeitinha. É interessante isso. Ao mesmo tempo, em momento nenhum, ele mostra que ela foi infeliz antes. É, Não. É, é, ela saboreou, ele usa esse termo, né? Saboreou. Exatamente, saboreou os 60 anos. Quer dizer, quando teve a oportunidade de ser outra coisa, foi ser outra coisa. Vai ser outra Quer coisa. dizer, em momento nenhum do conto, mostra como se ela fosse uma pessoa recalcada, infeliz, não sei o quê. Não. Era aquilo que era, entendeu? Então, era assim que era. Então, agora, depois, não. Agora, não. Não vai continuar sendo assim como era, né? E isso mostra outra coisa linda da vida, que é a impermanência, né? Isso, é. Então, e a necessidade e a adaptabilidade que a vida propõe e exige, de certa forma. Existe, Posso exatamente. falar uma coisa que ficou assim um resíduo? É porque quando é essa mudança, ela passa a se chamar Senhora B. Ponto, né? E que seria em O alemão nome. Frau B. Ponto. Então acho que esse B. Ponto tem tudo a ver com o que a Maria Rosa falou, né? Dessa impermanência, né? Quer dizer, não tem uma coisa que é determinada. Frau, não sei o que lá, né? Frau B. Até me lembrou o Kafka que sempre botava nos personagens dele a inicial e o ponto, né? Me lembrou o Kafka. Mas, quer dizer, ela está se descobrindo, né? Ela é um B ponto, ela não, ela está se construindo, está abrindo para essa impermanência que a Maria Rosa falou, essas
possibilidades. Mesmo no fim da vida, ela tem muitas possibilidades. Como a sua vizinha de conversar com você. Uma pessoa maravilhosa que pode ouvi-la, né? Obrigada. É uma responsabilidade, né? Um afeto. Não esqueça que é um afeto. É É verdade. uma honra, né? Uma honra. Eu queria dar mais um pitaco, que aí, Uhum. quando vocês falaram de feminismo, me chamou a atenção no conto inteiro, que são vozes, opiniões e julgamentos masculinos. A nora é citada, mas não tem a opinião, não tem a voz da mulher, são só sempre aos olhos dos homens. Quando o pai resolve ficar Nem preocupado das que as pessoas filhas, e nem das estão filhas. comendo, e nem das filhas. E quando ele fica preocupado que está havendo comentários sobre a vida livre dela, o vizinho diz, ela resolveu se divertir, né? Então, é como se falasse a boca miúda, né? Então, não sei se isso é proposital, de ter sempre um contexto de julgamento, de análise, de colocar na fogueira, são vozes masculinas. O que vocês acharam disso? Essas, né? Isso é real. Agora, eu gosto muito também quando ele descreve ela. No segundo parágrafo, era uma mulher pequena e magra, com um par de olhos vivos de lagartixa. É Nossa, maravilhoso, quem né? já É olhou maravilhoso. uma lagartixa que, né, a lagartixa está, né, percebendo aquela coisinha, né? É uma maravilha, né? Com pouquíssimo, mas de um falar muito lento, né? Ela tem um raciocínio rápido. Quer dizer, você depreende aqui tanta coisa a respeito dessa mulher, só com esses olhos de lagartixa, cara, né? Eu me lembro da Capitu, que os olhos fizeram, né, um escândalo literário, né? Quanta coisa literária, né, surge dali, né? Com pouquíssimos recursos, criou 5 dos 7 filhos que teve ao todo. Por causa disso, foi se consumindo com os anos. Quer dizer, enfim, essa é ela. É só isso que ele fala dela, assim, né? Fisicamente, você não sabe se ela é loura, morena, ela é magra, gorda. Não, quer dizer, magra até ele diz aqui, né? Ele, ele é de uma sutileza, de uma é, uma precisão maravilhosa. Diz aí, Ângela. Suzana, eu fui procurar como é que era o olho de lagartixa, que eu nunca tinha prestado atenção. E o que eu vi agora foi exatamente o contrário. O olho do lagartixa é que nem uma vaca, paradão. E a lagartixa é super ágil. Eu acho ele fininho, pequenininho, a impressão que eu tenho é que a Não, lagartixa está são movendo. duas bolas desse Nunca tamanho. me aproximei tanto, é? Pelo menos aqui no vídeo, que eu fui procurar onde tinha Não, a vídeo, Ângela, ela é artista plástica, eu ela vi isso. desenha, ela tem um olhar fotográfico. Ela Aí eu deve fui ver ter ali, porque eu nunca reparei no lagartixa, nunca levei um lero com ela. a minha Aí- lagartixa está de olho em tudo. Não, isso sim, mas aí é outra coisa. Agora, ela é muito ágil, muito rápida. Então me dá a impressão que é exatamente o contraste que ele fala que ela é lenta e que ele fala que a ela é lenta, mas os olhos são rápidos. Então ele faz, eu acho que o contraste também. Fui procurar um vídeo, não sei, não entendo de lagartixa. Mas acabei Nem, de ver um vídeo. nunca me Olha, aproximei assim. é, a lagartixa, quando falou na lagartixa, você falou na Capitu, eu lembrei também de uma outra obra que eu li, que a personagem ficava atenta a tudo, nem piscava, nem pisca, e a lagartixa não tem pálpebra, sabia, gente? Então ela não pisca. Então, assim, Atenção. uma, uma figura de linguagem tão significativa, né? Porque é uma visão fascinante que os répteis têm, né? Porque a gente sabe que eles têm hábitos noturnos, né? E
os olhos dos répteis, eles se adaptam ao escuro. Então, aí a gente falando metaforicamente, aqueles 60 anos de servidão, né? Então, quando falar olho de lagartixa, lagartixa, eu pensei logo nessa metáfora de que nem pisca, está sempre atento e enxerga até no escuro. A perspicácia dela, aquela sabedoria interna. Então, eu achei isso muito interessante. E também, quando fala em olho de lagartixa, eu pensei que está sempre no alto, né? Ela está sempre no alto. É difícil ver uma lagartixa andando pelo chão, ela sempre pelas paredes, sempre no alto. Eu fiquei procurando qual é a relação entre olho de lagartixa e a descrição física da mulher. Porque ele fala, ela tem um par de olhos de lagartixa, mas de falar muito lento. Quem fala devagar, né? Eu tenho medo de quem fala devagar, não é? Parece que está procurando as palavras, raciocinando, observando. Tem esse lado, sim, de sabedoria dela, não é? Carmen quer falar também? Continua com a mãozinha Eu ali? queria pedir uma permissão a vocês. Tem um poema do Brecht que eu acho esplendoroso. Se vocês quiserem, eu leio para vocês. Querem ou não? Leia. Queremos. Sim, sim. Está em qual página? Ele é muito conhecido, esse É poema. da Se chama... tradução do André Valias, é? Não, peraí, deixa eu ver. Não tem aqui o tradutor? Tem? Não, não. Eu peguei aqui na Ah, tá. internet, porque eu fui procurar agora o meu livro, onde tem esse poema, e não achei. Então está na internet, mas, enfim, aos que virão depois de nós. Eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a terrível notícia. Que tempos são esses quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça. Aquele que cruza tranquilamente a rua já está, então, inacessível aos amigos que se encontram necessitados? É verdade. Eu ainda ganho bastante para viver. Mas acreditem, é por acaso. Nada do que eu faço dá-me o direito de comer quando eu tenho fome. Por acaso, estou sendo poupado. Se a minha sorte me deixa, estou perdido. Dizem-me, come e bebe. Fica feliz por teres o que tens. Mas como é que posso comer e beber se a comida que eu como eu tiro de quem tem fome? Se o copo de água que eu bebo faz falta a quem tem sede? Mas, apesar disso, eu continuo comendo e bebendo. Eu queria ser um sábio. Nos livros antigos está escrito o que é a sabedoria: manter-se afastado dos problemas do mundo e, sem medo, passar o tempo que se tem para viver na terra. Seguir seu caminho sem violência, pagar o mal com o bem, não satisfazer os desejos, mas esquecê-los. Sabedoria é isso? Mas eu não consigo agir assim. É verdade, eu vivo em tempos sombrios. Eu vim para a cidade no tempo da desordem, quando a fome reinava. Eu vim para o convívio dos homens no tempo da revolta e me revoltei ao lado deles. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Eu comi meu pão no meio das batalhas, deitei-me entre os assassinos para dormir. Fiz amor sem muita atenção e não tive paciência com a natureza. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Vocês, que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem, quando falarem das nossas fraquezas, nos tempos sombrios de que vocês tiveram a sorte de escapar.
Nós existíamos através da luta de classes, mudando mais seguidamente de países que de sapatos, desesperados, quando só havia injustiça e não havia revolta. Nós sabemos. O ódio contra a baixeza também endurece os rostos. A cólera contra a injustiça faz a voz ficar rouca. Infelizmente, nós que queríamos preparar o caminho para a amizade, não podemos ser, nós mesmos, bons amigos. Mas vocês, quando chegar o tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão. Beleza. Beleza. Beleza, obrigada. Maravilha. Maravilha. Gente, vou devolver a palavra para a nossa Rosinha, que trouxe o Brecht, que já está na nossa hora, na hora de Maravilha, Rosinha, espetacular. maravilha de texto. Eu até gostaria quer dizer, eu não me lembro de eu ter esse poema, mas eu lembro dele, mas não sei onde é que está mais, eu não lembro nem onde está o meu livro do Brecht, olha só, tem que catar. Então, Beleza, gente, olha, fico obrigada. muito feliz que vocês tenham gostado. Eu também me apaixonei Muito. pelo texto quando eu li a primeira vez. E, enfim, é conhecer um pouquinho mais desse intelectual tão importante, né? Tão marcante. E eu também coloquei agora no grupo, no WhatsApp, o endereço aí, o site, onde tem os textos. Ah, Vale a pena explorar. lectura.org. Isso. Vale a pena explorar. Maravilha. E É muito bacana não só a sua escolha desse texto, mas também a sua delicadeza de tratar. Fiquei muito, muito fã. Valeu. muito obrigada, gente, muito obrigada. E eu também fiquei feliz. Eu estava meio preocupada, eu não tenho vindo muito, não tenho comparecido muito aos Sextas com Letras e sempre dá um frio na barriga. Então, estou saindo agora muito, Que isso, nada. Que bom. Estamos todos aqui. muito feliz. Que Obrigada bom. e estamos Maravilha. juntos agora. Vamos seguir tratando dessas obras maravilhosas. Ih, Que gente. bom. A boa literatura serve para isso, para nos fazer mais irmãos e mais solidários e mais próximos. Beleza. Isso aí. Viva o IEL. Elias, Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço Beijo vocês. grande, Ai, que Rosinha. bom. Obrigada a Beijo para todo vocês mundo. também. Foi Obrigada. uma Ah, noite linda para nós. Obrigada Lindo, pelo obrigada. convite, Suzana. Obrigada pelo convite, Suzana. Obrigada por tudo. Por Ah, vocês existirem e eu estar ali perto. Valeu. Celebremos o amor Valeu, hoje, gente. Numa. Isso. Os namorados Celebremos o sua não, amor. mas o Todo amor. mundo enrolando para não ir embora, Suzana. daqui a pouco eu começo a falar um poema de amor aqui para esquentar e a Fala, gente vai fala, noite Suzana. adentro. Fala, Suzana, um poema. Diz um poema Vou aí. dizer um poema Fala um então. poema Um aí. poema de amor. Diga. Um poema. Vou dizer um poema meu, tá? Vou falar. Ótimo, claro. Ah, não sei. Eu vou falar. Diga, depois posta aqui também. Tá. Não, isso não. Deixa. Diz um poema seu. Quase decálogo do amor. O amor é vermelho e tem medo de perder. E se preocupa com cartas não respondidas, com o silêncio do telefone e a falta da palavra meu amor. O amor é feito de ausências e dependências, de encontros desmarcados e acertos, de memória e corpo. Se está longe, o amor deseja estar perto. Se está perto, não sabe o que fazer com as mãos, nem com as palavras. Em geral, o amor perde tempo na repetição de tudo, do verbo ao toque. E porque sabe que é feito de finais, o amor nunca começa. Ou se perde no momento em que inicia. O amor vicia.
Feliz Dia dos Nossa, que Muito Namorados. lindo! bem, muito bem, Muito bem. Muito muito bom. bom. Tá bom. Muito bom. Parabéns. Legal, Muito Gente, bem. Boa um noite. beijo. Boa Até a noite. próxima. Beijo, boa Ó, noite. semana que vem temos a nossa janela literária, sexta-feira também, nesse mesmo horário de 18 horas, com o Grande Sertão Veredas, tá? Olha que maravilha. Beleza, que Tá bom? ótimo. Vocês têm que, se puderem e quiserem, eu vou adorar ter vocês por Mais aqui. O que bonito e falta para o importante do, homem é é, coragem. Coragem, o isso mais aí. bonito e importante do mundo é isso. As pessoas não estão Tchau, sempre gente. iguais, ainda não foram terminadas. Opa, que maravilha! Bom. Isso Veredas, aí. Da gente é coragem. É isso Isso. aí. sertão veredas. É isso É. aí. Tchau, bom fim de Gente, semana. bom fim de Falou, semana Até para tchau. todo mais. mundo, viu, Tchau. gente? Até mais. Todos esperando fechar a sala.